Olá, pessoal. Eu sou a professora Luciana. Vamos aprender mais um pouquinho de matemática super fácil? O tema da aula de hoje é valor absoluto. É muito comum ver o módulo em inequações. Então, vamos colocar algumas propriedades aqui para a gente poder aplicá-las depois. Quando a gente tem o módulo de x menor do que a, então eu sei que o x é maior do que menos a e é menor do que a, quando a for positivo. Um exemplinho, módulo de x menor do que 7. Então, x é maior do que menos 7 e é menor do que 7. Quando eu tiver o símbolo de menor ou igual, eu mantenho essa relação. O x vai ser maior ou igual do que menos a e menor ou igual do que a. Um exemplinho, x menor ou igual a 5. X maior ou igual a menos 5 e x menor ou igual a 5. Agora, quando eu tenho módulo de x maior do que a, como que a gente vai tirar esse módulo daqui? O x é maior do que a ou o x é menor do que menos a. Nesse caso, você tem um intervalo contínuo. Aqui você vai ter dois intervalos quebrados. Colocando isso em números, módulo de x maior do que 1. Vamos tirar o módulo. X é maior do que 1 ou x é menor do que menos 1. Mostrando aqui na retinha como que fica esse, o x é maior do que 1, então são esses valores aqui, ó. E o x é menor do que 1, são esses valores aqui. Tem essa quebra no meio. Mesma coisa se o sinal for maior ou igual. O x vai ser maior ou igual a ou menor ou igual a menos a. Por exemplo, x maior ou igual a 1 vai ser x maior ou igual a 1 ou x menor ou igual a menos 1. Vamos para o exemplinho, porque ele sempre ajuda a gente a organizar as coisas. Módulo de x menos 5 menor do que 4. Para começar, a gente vai ter duas opções para tirar esse módulo daí. Se o x menos 5 der um valor positivo, então ele sai como ele está, sem trocar os sinais. Ou, na segunda opção, se o x menos 5 for um valor negativo. Então, a gente sai colocando o sinal de menos na frente. Vamos começar resolvendo para a opção 1. X menos 5 menor do que 4. A gente resolve normal, só passo menos 5 para cá. Resolve isso aqui. X menor do que 9. Essa é a primeira parte da resposta. Para a segunda parte da resposta, a gente resolve aqui a segunda opção. Colocando menos aqui na frente, vamos tirar o parênteses daqui, trocando os sinais. Menos x mais 5 menor do que 4. O 5 está somando, passo ele subtraindo. Resolvo isso aqui. Agora, eu preciso tirar esse sinal. Aqui vai entrar o pulo do gato das inequações. A gente tem que multiplicar os dois lados pelo mesmo número. E o número que a gente vai multiplicar aqui é o menos 1. Se ele é um valor negativo, a gente tem que inverter o sinal. Vai dar x, aqui vai dar 1 e esse sinal vai trocar. Se fosse um número positivo, a gente deixaria o sinal como está. Mas é um número negativo, a gente inverte. X é maior do que 1. E essa é a segunda parte da resposta. Para eu dar a resposta final, eu vou precisar considerar as duas opções que eu tenho aqui. O x tem que ser menor do que 9 e maior do que 1. Para representar isso na reta real, eu vou marcar os dois marcos que eu tenho. Um é o 9, o outro é o 1. O x tem que ser menor do que 9, então eu sei que vai caminhar os números para cá. E o x tem que ser maior do que 1, então eu vou pegar aqui no 1 e tem que ser maior do que ele. E aqui ele não pode passar porque tem que ser menor do que 9. Então, pronto. Está representado na reta real. Outra inequação. Módulo de 3x mais 2 é maior do que 5. De novo, a gente vai ter duas opções para tirar o módulo. Se o 3x mais 2 for positivo, ele sai como está, sem trocar os sinais. E se o 3x mais 2 for negativo, a gente põe o sinal de menos na frente. Vamos começar pela opção 1.
3x mais 2 maior do que 5. Aqui também super simplesinho, passo 2 subtraindo, resolvo isso aqui. Vou dividir os dois lados por 3. 3 é um número positivo, então eu mantenho o sinal como está. E a primeira parte da resposta, x maior do que 1. Agora, pegando a segunda opção, menos 3x mais 2 maior do que 5. Vou tirar o parêntese aqui, trocando os sinais. Menos 3x menos 2 maior do que 5. Passo 2 somando, resolvo isso aqui. Agora, eu vou dividir os dois lados por menos 3. Se é um número negativo, então eu tenho que inverter o sinal. A gente nunca pode esquecer disso. Aí a gente tem x menor, trocamos o sinal, x menor do que 7 dividido por menos 3. Para dar a resposta, a gente tem que considerar as duas partes que a gente achou aqui. Primeira parte e a segunda parte. Da primeira parte, a gente chegou em x maior do que 1. Começa no 1 e ele vai para o infinito. A gente vai representar dessa maneira aqui. Da segunda parte, temos x menor do que 7 dividido por menos 3. O intervalo vai terminar em menos 7 terços. E ele veio de onde? Do infinito, do menos infinito. Vamos ver se a gente consegue fazer uma retinha aqui, ó. Vocês imaginam que tá reto, tá bom? Então, aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho o menos 7 terços. X maior do que 1 vai ser todos os valores do 1 para lá. E o x é menor do que 7 terços, então ele vai pegar todos os valores menores do que 7 terços. Para dar a resposta final, a gente junta os dois intervalos. O intervalo menor veio do menos infinito até menos 7 terços, união de 1 até mais infinito. Tudo bem até aqui? Outro exercício. Determine para quais valores de x essa expressão é real. Raiz de x ao quadrado mais 7x mais 12. Para que essa expressão esteja dentro dos números reais, o interior da raiz tem que ser um número positivo. Não existe raiz real de número negativo. X ao quadrado mais 7x mais 12 tem que ser maior ou igual a zero. O zero também pode ser. Raiz de zero é zero mesmo. Por isso, maior ou igual. Para resolver isso aqui, a gente vai considerar como se fosse uma equação e vamos achar as raízes da equação de segundo grau. Usando Bhaskara, né? Aqui o A vai ser igual a 1, que está aqui. O B vai ser o 7 e o C vai ser o 12. Colocando aqui na equação de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4AC, dividido por 2A. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente vai ter o x1 igual a menos 3 e o x2 igual a menos 4. Com isso, a gente consegue fazer o estudo de sinal da equação de segundo grau. Traçamos a retinha, colocamos aqui as nossas raízes. Para quem está espertinho em equação de segundo grau, sabe que se o A é positivo, vai ser uma parábola nesse formato aqui. Portanto, tudo que tiver abaixo da linha é negativo e tudo que tiver acima da linha é positivo. Então, esses valores de x aqui, a nossa linha azul está em cima da linha, então são positivos. Para esses valores de x, a linha azul está passando embaixo do eixo que a gente traçou. Então, aqui são valores negativos. E para esses valores de x aqui, a linha azul está em cima do eixo. Então, aqui serão positivos. Outra forma da gente saber quando vai ser positivo, quando vai ser negativo, é jogar números nessa expressãozinha
e testar se o resultado for positivo ou se o resultado é negativo. Aqui a gente pega um valor menor do que menos 4, pode ser menos 5, joga o menos 5 aqui, olha, e você vai ver que dá um valor positivo. Se você pegar um valor entre menos 4 e menos 3, pode ser o menos 3,5, jogando nessa expressãozinha, a gente vai ver que vai dar um valor negativo. E se a gente jogar um valor maior do que menos 3, peguem valores simples, pode ser o 0, que é maior do que menos 3. Você vai ver rapidinho que aqui vai ser valores positivos. Considerando que a gente partiu dessa expressão, a gente quer valores que são maiores do que 0. A gente quer os valores aqui, onde a expressão é positiva. A gente vê facilmente que vão ser valores menores do que menos 4 e maiores do que menos 3. E a gente dá o resultado em forma de intervalo. X menor do que menos 4. Ele vem do menos infinito até o menos 4. Colocamos aqui, do menos infinito até o menos 4. Opa, tem um menos aqui. União, que agora o próximo intervalo, ele começa no menos 3 e ele vai para o infinito. Começa no menos 3 e vai para mais infinito. E aí a gente termina essa resposta. Outros teoremas que podem ajudar a gente a resolver alguns exercícios são esses aqui. O módulo de A vezes B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B. Por exemplo, o módulo de 3 vezes 5 é igual ao módulo de 3 vezes o módulo de 5. Outra coisa que também pode ajudar a resolver expressões, o módulo de A dividido por B é igual ao módulo de A dividido pelo módulo de B. Então, um exemplo que a gente colocou aqui, o módulo de 3x ao quadrado sobre x. Opa, esqueci um quadrado aqui também. É igual ao módulo de 3x ao quadrado dividido pelo módulo de x. Provavelmente, nos exercícios, a gente acha primeiro dessa maneira. E a gente pode juntar tudo no módulo para simplificar aqui, ó, cortar esse 2 com esse x. Essas coisas é importante a gente saber, porque vai ajudar nos exercícios. Terminamos a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido aprender. Se gostou, dá um joinha aí pra gente. Se inscreve no canal para continuar acompanhando todas as aulas e aproveite para comentar, mande suas dúvidas, as suas sugestões. Seja sempre bem-vindo nos comentários. Muito obrigada e até a próxima aula.